Olá pessoal, eu sou o professor de filosofia Rafael Sacramento, professor da rede estadual e também da rede Ubuntu Educação Popular, e nós vamos estar iniciando todo esse processo aí de gravações de aulas, videoaulas, tanto que pode servir aí principalmente para o cursinho, mas também para o ensino médio, ok? Então hoje eu gostaria de, nessa aula inicial, fazer uma introdução à filosofia, que é basicamente a minha disciplina. Evidente que nas minhas aulas eu vou sempre estar dialogando com outras ciências, como por exemplo a psicologia, a sociologia, a história, né? Além da filosofia e também a teologia, vou estar fazendo análises que vão de alguma forma conversar com essas outras ciências, a antropologia também, mas a nossa aula, o nosso foco é a filosofia. Então vamos começar aí essa série de aulas de reflexão, espero que você goste, e depois você vai ter um espaço aí para você fazer críticas, sugestões, deixar suas perguntas e assim por diante, tá bem? Então, primeiramente, vamos iniciar a aula de introdução à filosofia. Vamos pegar primeiro o que a gente pode chamar de pensamento, vamos colocar assim, hegemônico. Ou seja, aquele pensamento que vigora e que a maioria das pessoas, quando fala de filosofia, elas vão utilizar um pouco esse discurso, tá? Então, de um modo geral, as pessoas falam que a filosofia ela nasce na Grécia Antiga, no século IV a.C., e que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Foi ele que começou ali um pensamento matemático, crítico, elaborado, de questionamento, rompendo ali com a tradição mítica, que tinha uma explicação de cunho religioso, que buscava, vamos colocar assim, o entendimento do físico e do ser a partir de referências a deuses, a divindades. Então a filosofia nasce com esse elemento em que você rompe com essa estrutura, com essa ideia mitológica e começa a explicar a partir da própria racionalidade, da própria razão, do conhecimento, da investigação da natureza. Então isso é um pensamento hegemônico, eu vou explicar depois melhor esses conteúdos, mas no primeiro momento eu quero fazer com você um contraponto a essa ideia hegemônica que de alguma forma circunda entre grandes teóricos da área mesmo da filosofia, tá? A filosofia, se a gente pensar que a filosofia ela é um pensamento não necessariamente ligado a uma cultura e a um espaço geográfico como a Grécia, mas a filosofia ela é justamente essa reflexão mais crítica, mais elaborada, essa reflexão em que você começa justamente a responder os porquês da existência a partir de respostas que você encontra na sua própria racionalidade, assim como também na investigação cabal, pragmática, científica da natureza, e você começa a encontrar essas respostas e nesse sentido, inclusive, transformar essa natureza, mostrando que você apenas não é aquele que passivamente espera que a natureza faça por você o que você precisa, mas você começa a intervir e estruturar a natureza para atender às suas necessidades. Esse tipo de comportamento ele já nasce na África há mais ou menos 3.000, 2.800 antes de Cristo. E só para citar um exemplo interessante, essa minha fala tem pesquisadores como Denis de Oliveira, Renato Silva, que embasam esse argumento, pesquisadores da USP, não são os únicos, né? Tem o Carlos Machado também, que é um grande estudioso da África Antiga, e das ciências e da técnica que nasceu na África. Então, esses autores, só para citar alguns exemplos, autores negros, né, e que fazem essa leitura descolonizada,
eles vão justamente trazer essa ideia de... Vamos pegar só o exemplo das pirâmides para você entender. Quando você pega as pirâmides do Egito e começa a analisar elas, você vai ver conhecimentos de matemática, de geometria, de engenharia, de arquitetura, de química, ou seja, um pensamento elaborado, filosofia, intervenção do homem na natureza, no mundo, né? Ele começa a agir por si só, pelas suas capacidades e potencialidades, e fazer uma intervenção direta nesse plano. Isso é filosofia. Então a filosofia, ela nasce sim na Grécia, ela nasce sim na África, e com certeza a Grécia, ela bebeu muito da África, provavelmente teve influências, né, porque você tinha já tráfico aí de ideias, de informação, e que levou também ela depois a formular os seus ideais. Então esse é um primeiro vídeo falando um pouco desse nascimento da filosofia, não necessariamente na Grécia, mas na África, e a gente vai continuar um pouco essas ideias. Até mais.